Bom dia, meus queridos amigos, colegas, meus queridos alunos, queridos colegas professores. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um pensador que eu, particularmente como professor de filosofia, gosto muito, muito, muito. O nome dele é Spinoza, ou Baruch de Spinoza, ou Bento de Spinoza. Esse pensador ele vive no século XVII, um pensador que traz um elemento maravilhoso para a humanidade, uma regra de vida maravilhosa para a humanidade, que ela é usada hoje, né? Ela já é usada há algum tempo, mas no século XXI com grande intensidade, porque a regra de vida, a proposta de reflexão filosófica spinozana, ela ajuda muito a neurociência, a própria psicologia hoje, né, com as questões psicossomáticas ou as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que começam de alguma forma nos nossos processos mentais, nas energias psíquicas, e elas refletem no nosso corpo, não é verdade? A gente está vivendo alguma coisa internamente que acaba depois levando a gente a travar, a se isolar ou a querer se esconder, né? E esse momento que nós vivemos, o momento de isolamento social, talvez seja muito pertinente pensar nessa proposta filosófica de Spinoza, né? Para começar a nossa conversa, eu quero falar um pouco que, ao contrário de Descartes, que está no momento próximo de Spinoza, que está no momento contemporâneo a Spinoza, próximo a ele ali, pensando junto, talvez muito perto. Ao contrário do Descartes, que dizia que toda a estrutura humana, para ela ser bem equilibrada, ela precisa se voltar para a razão, ela precisa da força da razão, e mais do que isso, da força da razão lógica, da razão matemática, daquela razão meio que científica. Ou seja, eu preciso, para todas as situações que eu estiver vivendo, buscar nessa lógica matemática, nessa racionalidade, a solução e esquecer as questões sensíveis, as questões corporais, as questões emocionais, as questões de fluxo sanguíneo, de potência de vida e tudo mais. E o Spinoza vai trazer uma novidade, porque ele vai dizer o seguinte: peraí, vamos pensar, eu também posso pensar que o próprio corpo é a base para a minha razão, o próprio corpo, que é aquilo que sente, aquilo que experimenta a vida, que sofre afeto, que afeta, é a base para a vida. Ou seja, a minha razão, ela nada mais é que o espaço ou a ideia desse corpo, a ideia dessa alma, né? Ou seja, eu começo a entender o homem como um todo e não apenas como algo pensante, algo que só raciocina, que tem que esquecer a questão sensível e tudo mais. Então, o Spinoza vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, o homem é um ser de afetos, um ser de paixões. Se ele é um ser de afetos, um ser de paixões, ele sofre o tempo todo, e o tempo todo ele reflete isso. Se ele sofre algum tipo de afeto que faz mal para ele, ele perde potência. Se ele sofre algum afeto que faz bem para ele ganha potência. Então, a liberdade humana, ela é construída quando a gente aprende a lidar com esses afetos, a transformar aquilo que tira potência de mim naquilo que me dá potência, que me mostra ganho de potência. E como que eu faço isso? Por meio da ética. E ética é reflexão. Reflexão sobre o quê? Sobre o meu comportamento, sobre a minha maneira de enxergar, sobre a maneira de experimentar, maneira de interpretar. E aí eu preciso mudar dentro da minha pessoa, na minha estrutura de ser, um jeito, uma maneira de criar potência onde não tem. Então a vida muitas vezes traz para nós situações de tristeza, situações que nos deixam para baixo, mas eu preciso ruminar essas questões dentro de mim, processar essas questões dentro de mim e buscar, dentro desse conhecimento daquilo que me causou tristeza, gerar algo que traga alegria. E a responsabilidade é completamente minha, porque sou eu que sofro com tudo aquilo que me afeta. Então, para o Spinoza, a liberdade ela não é algo natural, ela é construída no âmbito ético, no âmbito da construção dos próprios relacionamentos. E a consciência ela é importantíssima nesse sentido, a consciência ética é importante nesse sentido, porque é ela que vai me ajudar o tempo. Quanto mais elaborada, quanto mais bem elaborada ela tiver, quanto mais ela conhecer a maneira que eu sou e a maneira que as coisas me afetam e como eu lido com isso, mais ela vai ter capacidade e maturidade para poder sair dessas condições. Então, se a gente para pensar hoje, as pessoas se isolam, e muitas vezes as pessoas se isolam e não usa esse momento de isolamento como base para poder aprender a viver de um outro jeito, para aprender a criar formas de viver diferentes daquelas que elas estão habituadas. Porque a gente vive meio que no piloto automático, né? Mas se eu penso como Spinoza, esse é um momento talvez a gente refletir a respeito
de como sair dessa condição ou como realizar outras formas de viver diferentes daquelas que nós estamos acostumados, né? Então, para ele, essa questão relacional ela é importantíssima em todos os aspectos. Qualquer coisa que aconteça comigo, seja ela boa ou seja ela ruim, é importante para a minha constituição ética como ser humano e para a construção da minha liberdade. Então, não importa o que aconteça comigo, eu tenho que aprender a digerir isso, aprender a formatar isso e transformar isso. Esse é o meu processo. Ele chama esse conhecimento de conhecimento do terceiro gênero, ou conhecimento pela causa. Eu não corro das situações, mas eu enfrento as situações da melhor maneira possível, procurando crescer com aquilo, aprender com aquilo, transformar aquilo em mim, em algo melhor. E mais do que isso, ele vai dizer que na medida que eu consigo fazer isso, eu preciso ajudar os outros a fazer também. Porque o outro me escraviza. Se eu faço isso, me torno livre, e o outro que não se libertou continua convivendo comigo, ele acaba me atrapalhando e eu não o ajudo naquilo que eu deveria ajudar. Então, para ele, eu devo, do ponto de vista ético, mesmo do ponto de vista da própria estrutura de relacional humana, todas as vezes que eu me liberto de algo, que eu aprendo algo, que eu transformo algo, eu preciso também ensinar para o outro ou passar para o outro. Tá certo? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e obrigado.